Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você, irmão? Claro que está, né, irmão? Nós estamos aqui na casa do Senhor. O estar aqui demonstra que nós valorizamos, que nós damos importância à sua palavra, à sua direção, à sua instrução, e eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui alegrando o coração do nosso Pai. Uma lição muito importante, na verdade, o ministério profético. O comentarista dessa lição é pastor da nossa igreja, o pastor Jarmúcio Jordão, é um mestre na palavra, um homem que tem muito conhecimento, muito inteligente, e nos trouxe essa lição, que é um tema muito relevante para esse tempo, não é verdade? E por que não dizer em todos os tempos, porque afinal de contas o profeta é aquele que fala em nome de Deus, é a boca de Deus para o povo. Então é um tema muito importante, o ministério profético, sua importância e contemporaneidade, é o tema dessa lição. Vamos lá, lição de número 2, o texto bíblico básico, o tema da lição de número 2 é a identidade profética. O texto básico se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos número 4 até o 12. Eu quero começar lendo aqui o texto bíblico básico. Jeremias, capítulo número 1, do 4 ao 12. Acompanha comigo, diz assim, ó: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Curva a sua cabeça, vamos orar. Se nós te rendermos graças, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque por mais uma vez o Senhor nos permite estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra nesse dia de instrução, de aprendizado. Deus, abra a nossa mente, usa-nos, ó Deus, com graça, com sabedoria, que possamos escolher as palavras certas e que mais uma vez o teu povo seja abençoado, a tua igreja seja edificada, o teu nome seja engrandecido. É sempre a oração que faço no nome de Jesus, amém. E até na lição, você vai olhar para alguém aí e vai dizer para ele: hoje, tá bonito, irmão, até de manhã, tá melhorada, o pessoal tá bem, tá disposto, tá acordado, irmão, amém? Glória a Deus. Na verdade é bom nós estarmos na escola bíblica dominical, mais um domingo pela manhã. Antes aqui, até mesmo de entrar aqui na lição de número 2, já que durante todo esse trimestre nós estaremos tratando sobre o ministério profético, eu gostaria aqui de começar falando duas verdades que são importantíssimas nessa questão que envolve profecia. Então, essas verdades, elas são muito importantes, elas são indispensáveis e fundamentais no que diz respeito à profecia. Essa primeira verdade, algo que a gente precisa ter muito claro na nossa mente e no nosso coração, é que a maior de todas as profecias e a única profecia
universal e absoluta, chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Num tempo onde muitas pessoas falam em nome de Deus, é preciso que esteja muito claro na minha mente e no seu coração, essa que é uma grande verdade, a maior de todas as profecias, e a única que é universal e absoluta. Isso é universal, que vale para todos, em todos os tempos, para todos os povos, e absoluta, isso é, que não precisa ter questionamento, que se coloca acima de tudo e todos, é a Bíblia Sagrada. E como a gente está na escola bíblica dominical, pegue sua Bíblia, abre aí 2 Timóteo capítulo 3, é um texto muito conhecido, mas a escola dominical é bom, é importante reforçar, repetir. O apóstolo Paulo falou: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou em outras versões, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído, ou apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o texto ele é muito claro, na Nova Versão Internacional diz que toda a escritura é divinamente inspirada, então é inspiração de Deus, é profecia total, única e absoluta para mim e para você. E Gálatas capítulo 1 e o verso de número 8, para reforçar essa verdade que precisa estar clara, Gálatas capítulo 1 e o verso de número 8, abra aí na sua Bíblia, se você nunca marcou, pode marcar, não é pecado, irmão, pode marcar a Bíblia, pode escrever, se é para ajudar você, na verdade, a guardar, a memorizar, não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, na Galácia, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja esse anátema. Então precisa estar claro para mim e para você que a única profecia, ou a maior de todas as profecias, e a única que é universal e absoluta, é a palavra de Deus. Ainda que um dia eu venha aqui, irmãos, e comece a inventar um monte de coisa, um monte de história que não está na palavra, não aceita não, porque tudo precisa estar pautado pela Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? E a segunda verdade, que também precisa estar muito claro, e que é importantíssimo no que diz respeito à profecia, é o que está em Deuteronômio capítulo 29 e o verso 29. Abre sua Bíblia lá, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Olha o que está aí. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Sabe qual é essa segunda verdade que é importantíssimo no que diz respeito à profecia? É que nem tudo o que nós desejamos saber vai ser revelado. Nem tudo que a gente deseja saber vai ser revelado, mas você pode ter certeza, tudo o que nós precisamos saber já está revelado. Então nem tudo que a gente deseja saber pode ser que seja revelado. É o que o texto está falando aqui. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.
A profecia, isso foi falado na lição de número 1, a gente precisa entender que a profecia, ela não diz respeito apenas a acontecimentos futuros, a prognósticos futuros, e não tem a sua ênfase em apenas revelar o futuro, mas a ênfase principal da profecia é revelar a vontade de Deus, é que a vontade de Deus seja estabelecida no tempo presente. Esse é o propósito principal da profecia, não é dar um prognóstico do futuro, não é revelar o que está por vir, mas a ênfase da profecia é revelar o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus, para que nós possamos cumprir a sua palavra. Ficou claro então, irmãos? Essas duas verdades? A mais alta profecia é a palavra de Deus, a única que é universal e absoluta. E essa segunda verdade, que nem tudo que a gente deseja saber, pode ser que seja revelado, mas tudo que nós precisamos saber já está revelado, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Agora vamos lá, a identidade profética. Identidade, quando a gente vai olhar lá no dicionário, o que é identidade, o significado, o conceito de identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa, uma coisa, por meio das quais é possível individualizá-la. Então, a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa. Então, quando a gente fala aqui de identidade profética, a gente vai estar tratando de características que vão distinguir um profeta. É o que a gente vai estar tratando nessa lição. Os objetivos dessa lição, muito claros. Aí, os objetivos dessa lição. Obrigado, varão. Os objetivos da lição estão aí, bem claros. Conhecer os nomes atribuídos aos profetas e a ideia central contida em cada um desses nomes. Então, esse é o primeiro objetivo, conhecer os nomes atribuídos aos profetas e a ideia central contida em cada um desses nomes. Saber quais são as marcas únicas e inconfundíveis de um verdadeiro profeta. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro, identificar as diferenças entre profetas, reis e sacerdotes. Então, esses são os objetivos a serem alcançados através aqui da ministração dessa lição, a identidade profética. Conhecer os nomes atribuídos aos profetas e a ideia central contida nesses nomes, saber essas marcas únicas e inconfundíveis e identificar as diferenças entre profetas, reis e sacerdotes. A lição tem 3 pontos. O ponto de número 1 está aí, nome e sobrenome de um profeta. Esse é o ponto 1 da nossa lição. O ponto de número 2, as digitais proféticas. E o ponto de número 3, as características de um profeta, que vai tratar da distinção entre reis, sacerdotes e profetas. Para poder aqui facilitar o entendimento, eu acredito que vai ser melhor eu inverter. Então, eu vou falar o número 3 primeiro, para poder facilitar, até porque a ênfase é no profeta. Na verdade, essa é a ênfase da lição de número 2, e a ênfase de todo o que nós estamos tratando durante esse trimestre é no profeta. Então, para poder facilitar, eu vou inverter aqui, eu vou dar o número 3, o ponto número 3, que fala aí das características de um profeta, mas que na verdade está tratando das distinções entre profetas, reis e sacerdotes. É o que eu vou fazer aqui então. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou tratar dessas diferenças para poder facilitar e depois poder dar ênfase aqui nas características dos profetas. No Antigo Testamento, haviam 3 importantes classes de pessoas que eram separadas e ungidas para exercerem funções específicas: reis, sacerdotes e profetas. Essas eram essas 3 classes de pessoas importantes que exerciam funções específicas no Antigo Testamento: reis, sacerdotes e profetas. O rei, qual era a função do rei? O rei, ele era responsável pela manutenção da ordem e da justiça. Então, a função do rei era a manutenção da ordem e da justiça. O rei era a autoridade máxima política e militar. Era o rei quem governava, não é verdade?
era o rei quem estava à frente, estabelecendo a ordem, organizando. Essa era a função do rei. O sacerdote, o que o sacerdote fazia? A função primordial do sacerdote era levar a Deus as demandas do povo. O sacerdote funcionava como a ponte entre o povo e Deus. E a gente vê isso de maneira muito clara, até mesmo nas vestes do sacerdote. Bíblia, EBD, vamos lá, Êxodo, capítulo de número 28, a gente vê isso muito claro até mesmo nas vestes do sacerdote. O sacerdote, ele cumpria esse papel, ele tinha esse ofício de levar as demandas do povo até Deus. Êxodo, capítulo 28. No 12, a gente vai ver que tem vários textos que demonstram isso nas próprias vestes do sacerdote. Diz assim no 12: e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Na própria roupa do sacerdote se colocava o nome dos filhos de Israel, o nome das tribos. No versículo 29 do mesmo capítulo diz: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Então, o papel do sacerdote, ou a função principal do sacerdote, era levar essas demandas do povo a Deus. Esse era o ofício do sacerdote. E o profeta, a gente falou dos reis, que era a manutenção da ordem da justiça, era a autoridade política e militar. O sacerdote, que exercia esse papel de ponte entre o povo e Deus, levava as demandas do povo até Deus. E a gente tem o profeta, que é o que a gente quer se ater. O profeta que tem a sua função principal de, como eu já falei, trazer o desejo de Deus, a vontade de Deus para o povo. O profeta é a boca de Deus para o povo. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1 e o verso de número 70. A palavra do Senhor nos diz isso e demonstra de maneira muito clara. Lucas capítulo 1 e o verso de número 70. Zacarias, no seu cântico, ele diz: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, demonstrando que o profeta é a boca de Deus, é aquele que traz o coração de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Amós, capítulo 3, e o verso de número 7, também falando a respeito do ofício, do que o profeta faz, diz assim: certamente, Amós capítulo 3, verso de número 7, você marca na sua Bíblia também: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também um texto muito interessante, que fala a respeito do ofício do profeta, que traz a vontade e o desejo de Deus. Números, capítulo de número 12, que fala a respeito de um dos maiores profetas, que foi Moisés. Uma situação muito interessante, quando estavam questionando a autoridade profética de Moisés. Números capítulo 12, o verso número 6 diz assim: e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E aí ele chancela o ministério profético de Moisés. Ele diz no versículo 7: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa?
boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Não é boa coisa se meter com profeta não, irmão. Não é verdade? A gente precisa estar atento, porque aquele que Deus levanta, Deus garante. O profeta, então, ele é aquele que fala em nome de Deus, que traz a vontade de Deus para o seu povo, para que a sua palavra seja cumprida, para que a sua palavra seja estabelecida. Então vamos lá agora para o ponto de número 1, na verdade, e o ponto de número 2, que são a ênfase da nossa lição, a identidade profética. Ponto de número 1, nome e sobrenome de um profeta. Nome e sobrenome de um profeta. Aqui a gente vai estar destacando alguns nomes que a Bíblia traz para se referir ou para se apontar um profeta de Deus. Profeta, o porta-voz de Deus para os seus contemporâneos. No hebraico, a palavra profeta eu não sou nenhum estudioso do hebraico, mas hoje, graças a Deus, né, irmão, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos que nos ajudam a gente poder ter o conhecimento da palavra no hebraico, o seu significado. Então, no hebraico, a palavra profeta é nabi, assim dizem os estudiosos, ela aparece 315 vezes no Antigo Testamento. Então, a palavra profeta aparece 315 vezes no Antigo Testamento. No hebraico é o nabi, que significa o falar, proferir, aquele que anuncia. No grego, a palavra profeta é o profetes, não é verdade? Que significa o que vem antes, o que anuncia antes de acontecer. A gente precisa fazer algumas considerações sobre o profeta. A gente precisa entender que o ofício do profeta, como eu já mencionei, ele não está restrito apenas a questões do futuro, apenas a dar prognósticos do porvir. Não, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o profeta, ele revela passado, o profeta, ele realiza milagre, o profeta, ele denuncia pecado. Então, o nome profeta, ele aponta não apenas para algo, para alguém que está preocupado com o futuro, mas o profeta, ele revela até mesmo o passado. O que aconteceu no passado, e aí eu, enquanto estudava, né, a lição, e a gente começa a pensar e a refletir, e a gente vê que o profeta, ele revela até mesmo o passado na eternidade. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, na verdade, Moisés, o autor do Pentateuco, nós estamos na escola bíblica dominical, o que é o Pentateuco? Não tem nada a ver com o Flamengo. Pentateuco, inclusive o Flamengo já até passou do Penta, né? Glória a Deus. Mas o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia, formam o Pentateuco, e Moisés, o escritor do Pentateuco, lá no livro de Gênesis, ele traz a revelação dos tempos da eternidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele começa ali a relatar a criação do mundo. Ele estava lá, irmão? Tinha alguém lá? Deus, na criação, ele fala a Moisés, o seu profeta, e revela os tempos passados, a criação, a ordem da criação, como tudo foi feito. Então, o profeta, ele não está restrito apenas ao futuro, mas até mesmo o passado. Uma outra coisa que a gente vê no profeta, o profeta Ezequiel, essa aqui é interessante, Ezequiel capítulo de número 28, Ezequiel 28, é EBD, irmão, abra a Bíblia. E essa é interessante porque é uma profecia, uma palavra profética sobre o rei de Tiro, mas uma palavra profética que revela até mesmo a questão sobre Satanás.
Ezequiel capítulo de número 28, a partir do 11, diz assim, ó, veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. Olha só que interessante, essa palavra profética, dada ali ao rei de Tiro, mas ao mesmo tempo uma palavra profética que revelava a eternidade passada, revelando aspectos de Lúcifer, de Satanás, porque o rei de Tiro estava no Éden, irmão. Então olha, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueavas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí continua o relato, porque o profeta, ele não está apenas preso a algo futuro, mas o profeta tem a palavra de Deus, até mesmo para revelar o passado e até mesmo o passado da eternidade. O profeta também, ele realiza milagres. Nós conhecemos vários milagres realizados por profetas. Moisés, como eu já falei aqui, um dos maiores profetas. Na verdade, quantos milagres? Fez chover pão do céu, água sair da rocha, estendeu o cajado e o mar abriu. Milagres realizados pelos profetas. Foi ministrado aqui, na verdade, na palavra da oferta, o profeta Elias, aquela mulher ali que estava ali pronta para fazer a sua última refeição juntamente com seu filho e morrer, mas quando o profeta chega, o profeta libera uma palavra e diz, não vai faltar a farinha, não vai acabar o azeite, e vai ter milagre, porque se tem profeta, tem milagre de Deus, meu irmão. Então, um profeta, a gente precisa entender, não é só em relação ao futuro, ele revela o passado, ele opera milagres, mas o profeta também denuncia pecado. O profeta, ele vem também para colocar o pecado do povo, e não apenas do povo. Eu separei alguns textos, o profeta Isaías capítulo 5, versículo 20. Nome e sobrenome de profeta, irmão, profeta. Isaías capítulo 5, verso 20. Denunciando o pecado do povo, ele diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Então o profeta, ele vem para denunciar o pecado do povo, mas o profeta, ele vem, e aqui quando eu falo povo, para todos. E agora, o profeta também denuncia o pecado dos ricos, porque a profecia não quer saber se é só para o povo, é só para o povão. Não, ele denuncia o pecado dos ricos, capítulo 5, e o verso de número 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Homens que tinham bens, homens que tinham posses, homens que se achavam acima de tudo e todos, mas o profeta vem e o profeta expõe o erro, o profeta expõe o mal, o profeta expõe o pecado, ele expõe o pecado do povo, ele denuncia o pecado do povo, ele denuncia o pecado dos ricos, ele denuncia o pecado dos poderosos. Profeta Isaías, capítulo 1 e o verso de número 23. Olha o que diz. O profeta denuncia do povo, denuncia dos ricos, denuncia dos poderosos. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários.
não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Está aqui o profeta denunciando o pecado dos poderosos, que não estavam dando atenção ao órfão, à viúva, que estavam recebendo ali suborno, que estavam se corrompendo, se deixando levar pelo dinheiro. Então o profeta, ele denuncia o pecado do povo, dos ricos, dos poderosos, das autoridades, capítulo 10 e o versículo de número 21. Meu irmão, ninguém escapa não. Deus usa os seus profetas para denunciar o pecado, denunciar o erro de quem quer que seja. Capítulo 10 e o verso de número 1, ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Ô meu irmão, pode ficar tranquilo, tem profeta de Deus ainda nesse tempo. Deus levanta homens para denunciar os pecados, e essas profecias, como são atuais ainda hoje, falam para mim e para você como povo, falam para aqueles que são ricos, que têm condições, falam para os poderosos, falam para as autoridades. Os profetas de Deus estão aí, declarando a palavra do Senhor, porque a palavra vai ser ministrada, o pecado será denunciado, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Profeta é o primeiro nome. O segundo que está aí na nossa lição é o vidente. O vidente é aquele que vê. Aquele que vê. É um outro nome que a Bíblia dá ao profeta. E são duas palavras no hebraico, está escrito aí na nossa lição, Roé e Rosé. Roé e Rosé. Pela primeira vez, 1 Samuel capítulo 9 e o verso de número 9. 1 Samuel 9:9 é quando Saul, ele vai procurar alguém que lhe pudesse falar, aonde estavam, na verdade, as jumentas do seu pai. Está aí na nossa lição. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Aqui quando a gente fala vidente, hoje a gente tem até uma conotação negativa em relação ao vidente, porque quando se fala vidente, a gente pensa naquele que adivinha. Na verdade, o vidente é o que adivinha, é aquele que vai revelar o futuro. E aí é importante a gente destacar que nós, como servos de Deus, irmão, a gente não tem que ficar procurando vidente, não. Tem gente que olha para o profeta e pensa, e vai no profeta como se o profeta fosse um vidente, um adivinhador. Na verdade, que quer apenas descobrir o seu futuro, apenas descobrir o que está por vir. Eu já falei, você precisa ter isso claro na sua mente e no seu coração. Profecia não é adivinhação. Adivinhação não tem preocupação nenhuma com o desejo de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Profecia, a ênfase da profecia é desejo de Deus, vontade de Deus, propósito de Deus sendo estabelecido na terra. Não é adivinhação. A palavra de Deus, ela condena a adivinhação. A palavra de Deus, ela repudia a adivinhação. Vamos para a Bíblia? EBD, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 31. Levítico 19, 31. Olha o que está aí na sua Bíblia. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmão, em nome de Jesus, para que esse negócio.
Não, pastor, eu preciso saber, pastor, a qualquer custo, não tem jeito, pastor, eu tenho que saber o que está por vir, eu tenho que saber o que vai acontecer. Não, pastor, não tem jeito, não, eu ligo para quem tiver que ligar, eu vou onde tiver que ir, eu procuro cartomante, eu procuro para alemão, não interessa, eu tenho que saber. Ô, meu irmão, a Bíblia condena, a Bíblia repudia. Profeta não é adivinho, adivinhação não é coisa de servo de Deus. Ei, fica tranquilo, existe um Deus que te guarda, meu irmão, existe um Deus que está contigo. Existe um Deus que conhece o futuro, existe um Deus que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Adivinhação não é coisa de servo de Deus não. Deuteronômio capítulo 18, mais uma vez, Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, para você entender de uma vez por todas, profeta nem é adivinhador não, mas esse negócio de adivinhação não é coisa de Deus não. Profeta de Deuteronômio capítulo 18, a partir do 10, olha o que está aí, ó. Era a palavra de Deus para o seu povo de Deus sendo instruído, povo de Deus sendo ensinado. Livro de Deuteronômio, repetição das leis. Entre ti, se não achará, versículo 10, 18, 10. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Irmão, a Bíblia é muito clara, a gente não tem que estar indo atrás desse negócio, meu irmão. Não tem um mágico ali, não tem um feiticeiro ali, não tem uma pessoa ali que revela, não tem uma pessoa ali que fala. Meu irmão, o texto é muito claro: adivinhador, prognosticador, algoreiro, feiticeiro, encantador, mágico, que consulte aos mortos. Que negócio é esse, irmão? Profeta que vem para você e fala, não, porque a sua mãe que faleceu, porque o seu irmão, porque a sua irmã, isso não é profeta de Deus não, mas isso é profeta do inferno. A Bíblia é muito clara. Não, profeta que viu, que foi, que falou com o morto, que disse, que revelou, que mostrou, que comunicou, meu irmão, isso aí não é profeta de Deus. Deus abomina a questão de adivinhador, gente que fala com o morto, isso não é de Deus. No Novo Testamento, Atos capítulo de número 16, não é verdade? A gente conhece a história, tinha uma menina ali com espíritos adivinhadores, que falava até uma meia-verdade, falava lá a respeito, não é verdade, de Paulo. Não, aí vai, é homem de Deus, não, isso aí é homem de Deus, isso aí é um homem que faz a obra de Deus. Mas olha lá, o apóstolo Paulo sentiu no seu espírito, ficou perturbado com aquele negócio, repreendeu o espírito daquela menina, era espírito de adivinhação, não era profetisa não, de Deus não, era espírito de adivinhação. Ele repreendeu o espírito daquela menina, e a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter entendimento, meu irmão. Esse negócio de adivinhação, não. Então, um segundo nome que era dado aos profetas era vidente, porque aquele que vê, ele via, ele tinha revelação, mas a gente nunca pode deixar fugir a ênfase da profecia, que é revelar o desejo, a vontade e o propósito de Deus para que a sua palavra seja cumprida. É o que nós lemos lá em Deuteronômio 29, 29. Que o que é revelado para mim e para você é revelado para que a palavra de Deus seja cumprida. Terceiro nome, que nos faz referência aí aos profetas, é homem de Deus. Homem de Deus. É o outro termo que é muito usado para se referir ao profeta. Esse termo, ele
Ele é mencionado cerca de 76 vezes no Antigo Testamento, e eu achei isso aqui muito interessante. A metade dessas ocorrências, ela é usada para se referir a Eliseu. Então, a metade das ocorrências que ocorrem no Antigo Testamento, falando do homem de Deus, é para Eliseu. Era um homem que as pessoas olhavam para ele e viam Deus na sua vida. E aí, homem de Deus, e a gente precisa estar atento a isso aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, e o verso de número 9. Profeta é homem de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, e o verso de número 9. Eu gosto dessa história. Segundo Reis 4 e 9. Relata aqui, não é verdade, quando a sunamita, ela faz ali um cômodo para o profeta Eliseu na sua casa, e ela experimenta um grande milagre na sua vida. Porque quando você trata bem um profeta de Deus, você pode ter certeza que tem milagre para você, irmão. Mas olha o que eu acho interessante, é o que está aí no versículo 9, diz assim, ó, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, hoje, tem muita gente falando que é homem de Deus, e muita gente dando título para pessoas dizendo que é homem de Deus. Mas quando eu olho aqui para esse texto, ela diz, eis que tenho observado. Homem de Deus, irmãos, não é de uma hora para outra que você diz, não, ele é homem de Deus, ele é homem de Deus, não, aquela ali é mulher de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Você conhece ela de onde? Você caminha com ele ou com ela há quanto tempo? Eis que tenho observado, essa mulher aqui, ela falou que Eliseu era um homem de Deus, mas não foi de uma hora para outra não, não foi da noite para o dia não, eis que tenho observado, ela analisou, ela olhou com atenção, eis que tenho observado, que este que passa sempre, tempo, constância, continuidade, não foi alguém que caiu de paraquedas, não foi alguém que veio do nada, meu irmão, cuidado com quem você fala que é homem de Deus, com quem você coloca como homem de Deus, que te instrui, que te dirige, que te aconselha, que você assimila as suas ideias, os seus ideais, os seus princípios, os seus valores. Homem de Deus não é assim não, não é de uma hora para outra não, a gente fica triste, porque a gente está aqui, a gente está na igreja, conhece, há quanto tempo, há quantos anos, está aqui, está a esposa, está os nossos filhos, está a nossa família, e aí a gente fica triste que muitas das vezes as pessoas não dão atenção, não reconhecem, não procuram, vão em tudo que é lugar, procura tudo que é tipo de gente que não sabe de onde é, gente que não conhece, gente que nunca ouviu falar, não, mas é porque o outro disse, não, mas é porque o outro falou, não, mas é porque o outro comentou, ah não, mas é porque é famoso, ah não, é porque tem muito seguidor, às vezes começa a se enveredar por um monte de caminho torto, um monte de caminho errado, aí não entende, porque está todo perturbado, está cheio de confusão, cheio de ideia errada, aí quem você tem colocado como homem de Deus na sua vida? Quem você tem colocado como mulher de Deus na sua vida? Que possa servir de referência para você, de espelho para você, que você possa buscar para se aconselhar, para se instruir. Homem de Deus, eu gosto dessa mulher, eu tenho observado, ela analisou, ela olhou com atenção, este que passa sempre, não foi de uma hora para outra, não foi com tempo, foi com constância, com continuidade, por nós, ela não foi levada por outro não, este que passa sempre por nós, foi ela que constatou, foi ela que viu, foi ela que observou, ela não caiu na conversa dos outros, não, cuidado com a conversa dos outros, com o que os outros falam, com o que os outros dizem. Analisa você, veja você, reflita você, é a tua vida, é a tua casa, é a tua família.
O profeta é homem de Deus, esse que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. O qualificador aqui, santo, aponta para o quê? Aponta para comportamento, aponta para caráter. Um homem de Deus, muito mais do que as suas palavras, é o seu comportamento. Quando a gente olha para Elias, a gente olha para Eliseu, e por isso que isso aqui me chamou a atenção, homem de Deus, a metade das ocorrências na Bíblia é para Eliseu. O famoso de Eliseu não foram os seus escritos ou as suas palavras, o famoso de Eliseu foram os seus feitos, foi a sua vida, foi o seu comportamento. Então a gente precisa estar atento a isso. Homem de Deus é aquele que tem caráter, é aquele que tem comportamento, é aquele que age de maneira correta. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, a identidade profética, as características de um profeta. Ele é profeta, ele conhece sim, Deus revela a ele sim o futuro, mas não é adivinhação. Homem de Deus, não é de uma hora para outra, não tem que ser analisado, tem que ser visto com atenção, é com tempo, é constância, é continuidade. Tenha você o cuidado de ver, de refletir, de olhar, de analisar, veja o comportamento, veja as ações, não é verdade? Veja o histórico, veja a origem. Homem de Deus. Quarto lugar, na nossa lição ela diz, servo do Senhor. Servo do Senhor. Meu irmão, profeta não é alguém que não tem o que fazer, não. Profeta é servo, profeta trabalha. Profeta, ele precisa cumprir a vontade de Deus. Profeta, ele não é o preguiçoso, não. Profeta, ele não é um aproveitador, não. Profeta é servo. Essa precisa ser, é uma característica indispensável de um profeta. Profeta, ele é aquele que serve. O profeta não está para se sobrepor às pessoas. O profeta não está para se aproveitar das pessoas. O profeta, ele serve ao Senhor. Característica do profeta. Em quinto lugar, nome que a palavra do Senhor dá aos profetas é mensageiro de Deus, ou mensageiro do Senhor. Eu achei interessante, isso aqui também eu acho muito interessante. Ele é mensageiro do Senhor. Jeremias, aí no texto que nós lemos, o texto bíblico básico, diz, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ele é mensageiro do Senhor, a palavra do Senhor que vem a ele. Ele revela, ou ele mostra, ou ele declara, é a palavra do Senhor. Ele não é alisador de ego. Ele declara, é a palavra do Senhor. Ele fala o que Deus manda. Ele falou para Jeremias, Jeremias, você vai e o que eu te mandar você vai falar. Não tenha medo não, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu te ponho sobre reino para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. Você é servo e você é mensageiro meu. O profeta, ele é mensageiro do Senhor. Sabe o que a gente precisa entender, irmão? Profeta não inventa mensagem, não. Profeta, quando não tem nada para falar, fica quieto. Profeta, quando não tem nada para falar, ele não fala. E a gente vê isso na vida de Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Lá no versículo de número 27. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 27. A sunamita vem, está procurando Eliseu, porque o seu filho havia morrido. E aí no versículo 27 diz assim, ó, chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. Eliseu percebeu que ela estava amargurada. Eliseu percebeu que ela estava triste, que alguma coisa estava importunando ela. Mas olha só o que diz o texto. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Irmão, Eliseu era homem de Deus. Não é porque a mulher estava ali chorando, estava triste, que Eliseu era profeta,
que ele ia chegar, ele viu que ela estava triste, tem essa percepção, ia começar a falar um monte de coisa que Deus não falou nada. Começa a dizer um monte de coisa que Deus não mandou dizer. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo. A gente é inteligente, a gente olha, a gente vê uma pessoa, e você está ali, tido como um homem de Deus, tido como uma mulher de Deus. Aí vem alguém, começa a chorar. Chorou, né, irmão? Já viu que está emocionado, aí começa. Aí pronto, aí bota a mão na cabeça e vai. E Deus não falou nada. E Deus não disse nada. Profeta é mensageiro do Senhor, entrega se Deus der para entregar. Agora, se Deus não fala nada, fica quieto. Não, pastor, mas e a reputação? Mas é a minha reputação? Eu tenho reputação de profeta. Eu tenho reputação de homem de Deus, de mulher de Deus. Meu irmão, se Deus não te falou, não fala. Se Deus não entregou, não entrega. Você precisa ser fiel ao que Deus tem falado para você. Você precisa ser fiel ao ofício, ao chamado que Deus te deu, meu. Você é mensageiro do Senhor. Você não é mensageiro para alisar ego. Você não é mensageiro para alisar a sua reputação de profeta ou não profeta. Você é mensageiro do Senhor. Se Deus não falou nada, não fala nada. Outra coisa, profeta não é garoto de recado. Você sabe de uma situação, você sabe de alguma coisa que está acontecendo, aí você vai lá, deixa eu dar uma profetada aqui. Para poder ajudar um amigo, para poder ajudar uma amiga, para poder se manter numa posição, para poder ficar em algum lugar, ou para poder tirar alguém de algum lugar. Ei, não, profeta é mensageiro do Senhor. Profeta não é para alisar ego, profeta não é para falar o que Deus não falou, profeta não é para tentar ajudar amigo, não, meu irmão. Profeta fala o que Deus falou. Lembra lá de Balaque e Balaão, Números 23? Já preguei sobre isso aqui. O rei dos Moabitas quis até pagar, quis até subornar. Não, toma aqui o din-din, vai lá, amaldiçoa esse povo aí. Meu irmão, como é que eu vou amaldiçoar o que Deus falou que é abençoado? Profeta não tem jeito, profeta não recebe suborno, profeta não quer saber se é amigo, se não é amigo, se vai agradar, se não vai agradar, se vão gostar, se não vão gostar, se vai macular a sua reputação, se não vai macular a sua reputação. Profeta é mensageiro do Senhor, entrega o que Deus mandou entregar. Esses são os nomes, nome e sobrenome do profeta. Na verdade, profeta, o vidente, o homem de Deus, o mensageiro de Deus, o servo do Senhor, o mensageiro do Senhor. E para a gente terminar, a gente vai aí para as digitais proféticas. Digitais proféticas. São essas marcas únicas e inconfundíveis do profeta. Meu irmão, está aí as 3 marcas. O profeta fala a verdade, o profeta ele intercede, e o profeta ele age debaixo da autoridade do Espírito Santo. Essas são as marcas do profeta, são as digitais do profeta. O profeta fala a verdade, doa quem doer. Falem o que quiserem falar. Jeremias, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança, aonde eu te enviar você vai. Tudo que eu te mandar você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que veio Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meu irmão, você pode ter certeza, o profeta, Deus levanta o profeta, Deus sempre estará com o profeta, Deus sempre capacitará o profeta, e você pode ter certeza, Deus cumprirá as suas promessas. O profeta fala a verdade, o profeta intercede, o profeta age debaixo de autoridade. Quando ele fala aqui para o profeta Jeremias da amendoeira, isso aqui é muito interessante, que a amendoeira lá no hebraico é a palavra vigilante, ela é a primeira das árvores a perceber a mudança de estação, ela é a primeira das árvores, ela percebe a mudança de estação, ela floresce, é a primeira a florescer
primavera. O profeta de Deus, ele fala a verdade, ele intercede, ele está debaixo de autoridade, porque existe um Deus que vela em fazer cumprir a sua palavra. Um Deus que é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Um Deus que conhece o tempo, um Deus que não precisa do tempo, um Deus que trabalha no tempo, um Deus que estabelece os tempos, as épocas e as gerações, e um Deus que quando levanta homens, um Deus que quando levanta mulheres, você pode ter certeza, ele vela em fazer cumprir a sua palavra. O profeta que é de Deus, a palavra vai cumprir. Se o profeta é de Deus, a palavra vai cumprir. Você pode ter certeza. O que caracteriza? Quer saber se é profeta? A palavra vai cumprir. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. É como se cada palavra liberada através da boca de Deus, você pode ter certeza, é como se Deus fosse atrás de cada palavra. Isso que é, ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Você pode ter certeza, a palavra que Deus libera, ela não é soltada ao vento, ela não é soltada ao léu. Deus acompanha a sua palavra. Você pode ter certeza, irmãos, nós vivemos num tempo muito difícil, mas ainda existem homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus, ainda existem pessoas que Deus tem levantado para orientar, para ajudar, para denunciar, para alertar, para confrontar, para interceder, para levantar, para erguer, para ajudar. Você pode ter certeza, a palavra vai cumprir. A palavra vai cumprir. E aqui na DEVEC, nós temos profeta de Deus. Nós temos alguém que Deus tem levantado, não apenas para a nossa igreja, mas na nossa nação, para ser um profeta, para confrontar, para alertar, para orientar. Nós temos visto como Deus tem usado o nosso pastor. Inclusive quero pedir, reforçar, vamos orar pela vida do nosso pastor, irmão, porque não é fácil não. Porque o profeta nem sempre é aplaudido. O profeta, na verdade, nem sempre é elogiado. O profeta muitas das vezes vai na contramão da maioria. O profeta muitas das vezes fala e no tempo ali a gente não entende, mas ele tem que ser profeta. Então vamos orar pelo nosso pastor para que Deus possa continuar usando com poder, com graça, com autoridade, para que ele possa continuar falando aquilo que Deus mandou ele falar, sem medo, sem retroceder. E a vontade do Senhor vai ser estabelecida no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Essa lição ela é muito importante, irmão. Tem muita coisa boa nessa lição, uma lição muito abrangente. Estude a lição, medite nessa lição. Importantíssimo. Importantíssimo. Tem profeta, mas tem identidade profética. Está aqui na palavra. Tudo que você ouvir, tudo que falarem, sempre confronte com a palavra de Deus. Sempre jogue a luz das Escrituras. Pode parecer o que for, pode parecer o mais ungido, pode ter muita retórica, pode falar muito bem, confronte com a palavra de Deus. Nunca se esqueça, propósito da profecia não tem a ver só com o futuro não. Propósito da profecia muito mais tem a ver com o presente. É como viver a vontade e os desejos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação. Profeta é homem de Deus. Esteja atento, observe, dê atenção, reflita, não vai na conversa dos outros. Profeta é servo, não é preguiçoso não. O profeta trabalha, se empenha, se dedica. Profeta é mensageiro do Senhor, não é para agradar. Profeta fala se Deus mandar falar. É mensageiro do Senhor. O profeta fala a verdade.
profeta intercede. E profeta é a autoridade de Deus, meu irmão. Deus respalda. Não precisa querer se impor, não precisa querer se mostrar. Quem é profeta é Deus que garante. Deus que garante. Nós possamos orar para que Deus continue levantando homens e mulheres. Vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus possa o abençoar, para que Deus possa o dirigir. Orar pelos homens e mulheres de Deus que nós temos aqui na nossa igreja, que Deus tem levantado. Eu tenho plena convicção, irmãos, que aqui eu não sou o único, que Deus usa várias e várias pessoas aqui na nossa igreja, como profetas, como homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar, para abençoar as pessoas. Esteja atento, olhe, acompanhe, tenha discernimento, porque uma coisa é certa: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E Deus colocou algo aqui, está aqui no meu coração, nem ia falar sobre isso, mas quem sabe de repente você está aqui e um dia você foi machucado por um profeta, ou dito profeta. Na verdade, frustrou você, decepcionou você, entregou algo que você sabe não tinha nada de Deus. De repente uma pessoa que até Deus usa, mas que ele é movido pela emoção. Não é verdade? Ele é movido pelo momento, aquilo que eu falei. Às vezes Deus não falou nada, mas está ali, viu, percebeu, entregou alguma coisa e falou alguma coisa que te machucou, te frustrou, te decepcionou e quem sabe isso criou um bloqueio, sabe, criou uma resistência e hoje você resiste. Ô meu irmão, profecia é bíblico, é palavra de Deus, a gente é uma igreja madura, a gente tem entendimento, mas profecia é bíblica. Deus usa homens, Deus usa mulheres para profetizar. Então seja curado aqui hoje, seja restaurado aqui hoje no nome de Jesus. Libera perdão, que você possa se abrir para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir homens e mulheres que de repente Deus tem colocado no seu caminho para te abençoar, para te ajudar, para te dirigir, para te orientar, e você vai viver sim os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai crescer, você vai avançar, você vai frutificar, você vai glorificar e vai exaltar o nome do Senhor.